Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante. Jesus virá antes ou depois da operação de Miguel Arcanjo? Mas antes de eu contar isso para vocês, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar o nosso vídeo de hoje com muita alegria, onde eu gosto sempre de desejar a todos vocês muita saúde, muita paz, muita harmonia e também, gente, muita alegria e esperança que o mundo de regeneração está chegando. Vamos também, gente, continuar orando, que está dando muito certo. Vamos pedir pela paz no mundo, pelo finalzinho da operação de rescaldo aí das almas que estão perdidinhas no umbral. Vamos rezar por São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, que são as cidades que foram sedes de estações da discórdia aqui no Brasil, pela primeira leva aí de órfãos das trevas, né? E também, gente, vamos pedir pela intervenção pessoal do nosso amado Cristo junto a esses seres de trevas muito densas, muito pesadas, os arcontes que estão chegando das locas desmoronadas, que esses seres não tenham sucesso nos planos malévolos que eles têm de infundir guerras, caos, confusão, desarmonia. E, gente, só mesmo um espírito da estirpe do nosso Cristo para segurar essa turma. Então vamos orar, mas sem medo, viu, gente? Sem medo, com muita fé, com muita confiança no nosso Cristo amado, que é maravilhoso. Tá bom, gente? Então, quem nos deu essa aula magnífica foi um espírito muito iluminado também da esfera planetária, tá? Que ele milita na área da psicologia. Na verdade, esse vídeo é a continuação do vídeo anterior, tá? E eu já contei para vocês, o nome dele é Epaminondas. No vídeo passado ele nos deu uma série de exercícios práticos para que a gente possa trabalhar a nossa reforma íntima, a famosa reforma íntima que tantos por aí falam, né? Mas enfim, hoje nós vamos às respostas das duas questões que eu apresentei a ele e que vocês que mandaram essas questões aqui para mim, e eu vou anotando e na medida do possível, conforme vai surgindo as oportunidades, eu vou perguntando, porque eu sou perguntadeira mesmo, né? Eu sou uma dame curiosa, segundo eles, né? Mas vamos à questão importantíssima, gente, da vinda do nosso Cristo amado, tá? Vamos a essa pergunta primeiro. A pergunta que eu recebi foi a seguinte: me perguntaram assim, Luíse, o Cristo, ele virá antes ou ele virá depois da operação de Miguel Arcanjo? Boa pergunta, né? Então, olha só a resposta que o Epaminondas nos deu. Ele fala assim: na verdade, ele, o Cristo, já está conosco o tempo todo. Nós é que não temos a elevação necessária para conseguir vê-lo e senti-lo mesmo. Tá? A gente é tão ainda tão no início da nossa evolução que a gente ainda não consegue perceber ele. E para que nós consigamos vê-lo, ele vai fazer novamente, gente, um esforço de redução magnética
em ubiquidade, é claro, tá? De forma que ele possa se materializar por toda a parte no planeta, para que a gente possa vê-lo. Olha que fofo. Ai, o Cristo demais, né, gente? Ele é um fofo demais. E ele, o Cristo, ele virá no momento crucial, quando tudo parecer perdido. Ele virá junto com Miguel Arcanjo, anunciando a grande limpeza planetária nesse orbe, e muitos vão não acreditar. Infelizmente, nós vamos ter uma quantidade bem razoável de pessoas que vão rir. Mas depois ele virá novamente quando o ápice tiver acontecido. Dessa vez, sim, ele virá materializado no mundo todo, em milhares de lugares simultaneamente, aonde ele conversará com todos nós encarnados num majestoso, magnífico processo de telepatia. E depois que o Epaminondas falou isso tudo, gente, eu fiquei com cara de paisagem, porque eu não entendi. Eu falei assim, como assim? Ele vai vir 2 vezes, antes e depois? Não entendi. E a bondosa entidade, então, explicou mais detalhadamente. Eu não sei vocês, mas eu fiquei confusa na hora que ele explicou. Então, ele explicou de novo. Ele falou assim, olha, minha filha, no momento crucial, o Espírito do Cristo se fará sentir, de forma que todos os encarnados não trevosos vão senti-lo. Todos terão uma certeza interior de que estão sendo abençoados e protegidos. Já a materialização dele, do Cristo, acontecerá após a captura e o exílio de todos os seres trevosos do planeta, quando então as mentes humanas estarão em melhores condições de absorver a energia maravilhosa do Cristo, sem interferências trevosas, tá? Então, pessoal, pelo que eu pude compreender, nós vamos primeiro sentir o Espírito do Cristo, nós vamos sentir a sua energia, isso tudo no momento crucial, imediatamente antes da operação de Miguel Arcanjo, tá? Porque vai ficar tudo muito ruim, vai ficar tudo muito assim difícil, e nesse momento crucial, quando o mal parecer que está vencendo, nós vamos ter essa certeza interior de que o Cristo está lá. Tá? Porque na verdade ele está conosco o tempo todo, mas nesse momento ele vai aumentar a intensidade vibratória dele para que a gente perceba, mas a gente não vai vê-lo nesse momento, a gente vai apenas senti-lo. Mas só vai sentir quem não for trevoso. Os encarnados trevosos não vão conseguir perceber essa energia do Cristo. E vão rir de quem disser que percebeu, tá? É isso que vai acontecer. Agora, depois da operação de Miguel Arcanjo, depois do apagão, depois da operação de despertamento físico, aí sim, ele, o Cristo maravilhoso, vai se materializar em milhares de locais no mundo afora, gente, para que todos nós possamos vê-lo. Para os judeus, por exemplo, sabe aonde que ele vai se materializar? Ele vai se materializar no Monte das Oliveiras e ele vai atravessar aquele vale do Cedron e vai entrar pela Porta Dourada,
Sabem o vídeo que eu fiz sobre as portas douradas de Jerusalém? Então, para os judeus, Jesus vai se materializar ali, mas vai ser simultâneo esse. Ele vai se materializar simultaneamente em milhares de outros lugares no planeta Terra, para que todos nós possamos vê-lo. Porque Jesus, ele não é só de uma religião, ele não é só de um local. Jesus, gente, é o nosso diretor planetário. Jesus é de todos, não importa a religião, não importa credo, o amor dele, gente, é com todos nós que estamos aqui encarnados. Ele cuida dessa humanidade que está aqui no planeta Terra evoluindo. É lindo demais isso, né, gente? É muito bonito, né? Então, e nessa ocasião, quando ele estiver materializado através do dom da ubiquidade que nele é e no grau máximo, né? Ele, uma vez estando em todos esses locais, ainda por cima, ele vai conduzir um fenômeno telepático gigantesco, enorme, gigante, aonde ele vai conversar com cada um de nós dentro da nossa mente, na nossa língua natal, gente. Vai ser um negócio assim espetacular, espetacular. E eu estou esperando esse negócio acontecer, que vai ser uma coisa assim sensacional, tá? E aí, gente, quem que é novo no canal, que está chegando agora, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Quiser saber mais sobre a vinda do Cristo, a gente recomenda que vocês assistam aos vídeos de número 67 e também o vídeo de número 185. Vou deixar também na descrição. Quem quiser, que não viu ou quiser relembrar, corre lá, dá uma assistida. Não esqueça de deixar o like, gente. Não esqueçam de se inscrever, tá bom? A segunda pergunta foi de uma ouvinte, gente, que perguntou, a pergunta dela foi muito interessante, ela perguntou o seguinte: se as marcas nas frontes dos trevosos encarnados, se elas também vão se acender durante a operação de Miguel Arcanjo. Olha, bem interessante. E a resposta foi a seguinte, ele falou assim: sobre o acendimento das marcas nos trevosos encarnados, elas irão se acender sim. Só que, pelo fato desses seres estarem revestidos de corpos físicos, eles não serão atraídos para as armadilhas magnéticas. Mas, nesse momento, os seus perispíritos vão iniciar um processo de depuração energética, com a drenagem das potentes energias negativas que eles acumularam durante toda a sua existência terrestre, tá? E apesar deles não sentirem a ardência que os desencarnados vão sentir, porque a marca vai acender, gente, desculpa, a marca vai acender e vai arder muito nos seres desencarnados. Nos encarnados, ela não vai arder, mas eles vão sentir um terrível mal-estar. Vão se sentir com mal-estar e eles não vão ter paz nem sossego. Eles vão ficar desassossegados, vão assim ficar muito incomodados. E quando a operação de exílio terminar, essas marcas nos trevosos encarnados, elas vão continuar acesas, gente, purgando a imensa quantidade de energia ruim que esses seres possuem, tá? Só que agora elas vão drenar essas energias do perispírito para o corpo físico deles.
acelerando o processo da plasmagem física. Dessa forma, preste atenção que ele vai dizer, ó, dessa forma, o que estaria previsto para acontecer em anos, vai acontecer em breves meses. Eis que eles não terão mais permissão para ocuparem os postos de poder e influenciação que eles têm. Porque Jesus tem pressa de que o processo de transição se conclua o mais breve possível aqui no planeta, tá? E se você estiver gostando do conteúdo aqui desse vídeo, já sabe, aquele pacotinho youtubístico, dá o like, clica no sininho, compartilha o vídeo e se você não for inscrito, por favor, nos dê o prazer da sua inscrição. E esse processo somente terá o seu término quando o último encarnado trevoso do planeta desencarnar e for devidamente exilado para outro planeta, tá? Então, gente, vocês têm que pensar o seguinte, o processo de transição, ele é um processo, como se diz. Então, ele não é uma coisa assim, pá, ele vai acontecendo, já começou, já faz uns 300 anos que a gente já iniciou o nosso processo de transição. E agora, que não falta muito, nós vamos entrar no ápice dessa transição planetária. O que é o ápice? O ápice é a operação de Miguel Arcanjo, que é constituída do apagão e de todo esse processo de captura e exílio dos seres desencarnados trevosos. Esse é o ápice, tá? E aí, o que vai acontecer? Vão restar ainda os seres encarnados trevosos, tá? Nós já vamos estar já com um pezinho no mundo de regeneração, tá? Mas a gente só vai botar os 2 pés no mundo de regeneração quando o último desses encarnados trevosos desencarnar e for exilado. Porque uma coisa é certa, gente, isso está no livro da vida. Todo mundo que foi marcado não tem mais o direito de permanecer aqui no planeta. O exílio desses seres está determinado pela justiça divina, tá? E a justiça divina sabe perfeitamente o que está fazendo, né? Então, desculpa, gente. Então, aquela data que o Chico deu, de 2057, faz muito sentido, porque aproximadamente por essa época deverá estar ocorrendo talvez o desencarne aí do último trevoso encarnado. A questão é que eles vão perder o poder muito rápido, muito rápido. Então eles não vão ter condição de ficar mais atrapalhando a implantação do mundo de regeneração, tá? Mas eles vão ter lá o resto da vida deles, vão purgar, vão depurar os seus perispíritos e conforme eles forem desencarnando, eles vão sendo exilados. Então, espera-se que todo esse processo, ele realmente venha a se encerrar mais ou menos nessa época que o Chico fala, tá? Mas, antes disso, né, logo após o ápice da transição planetária, nós já vamos estar com um pé no mundo de regeneração. Então, nós já vamos estar começando os trabalhos de implantação desse novo mundo de regeneração. Espero que eu tenha conseguido explicar para vocês isso, não sei se eu consegui ser clara o suficiente, mas que possa ser bem compreendido isso, tá? E então eu agradeci muito, né, a todos esses esclarecimentos que foram dados aí pelo nosso querido ser iluminado, né? E ele respondeu, ele falou, como sempre a gente diz, minha filha, boas perguntas merecem respostas excelentes. E daí foi o momento que eu perguntei com quem eu estava conversando, porque até então eu não sabia com quem eu estava conversando, que ele foi contar que ele era o Epaminondas,
um ser da espiritualidade terrestre, que cuida da área de psicologia dos seres, bem como dos tratamentos para sua cura e melhora. E eu perguntei então para ele se ele pertencia à esfera das artes, ciências e conhecimentos do planeta. E ele falou para mim, para minha surpresa, ele falou: não, minha filha, eu resido numa esfera acima da esfera das artes, cultura e conhecimento, porque todo o trabalho com a psique supera as questões da cultura e das artes. Aí olha só que ele contou para mim, gente, que legal. Ele falou assim: Joana trabalha próxima a mim. Aí na hora entrou assim na minha tela mental a figura da nossa queridíssima, respeitadíssima Joana de Ângeles. E aí eu falei: Joana de Ângeles? Eu fiquei surpresa, né? Ele falou: sim, minha filha, é ela mesma. E ela se encontra muito alegre com o retorno do seu filho amado à pátria espiritual, após uma encarnação de grande progresso espiritual. Olha só, eu estou falando do Divaldo aqui, né? Que o Divaldo desencarnou não tem muito tempo, né? E então ela está muito feliz. E o Epaminondas ainda contou, falou assim: e o Divaldo vai voltar após merecido descanso e refazimento, né? Ele vai retornar ao planeta já em seus primórdios da regeneração, aonde ele trabalhará ativamente pela sua construção e desenvolvimento. E eu fiquei, gente, fiquei admirada. Aí, gente, olha só o que ele falou. Ele disse assim: assim como você também vai voltar a fim de você continuar o seu trabalho de disseminação. Aí eu fiquei mais admirada ainda, né? Eu falei: gente, eu nem desencarnei ainda, eles já estão planejando o meu retorno. E aí ele falou assim, ele percebeu, né, que eu fiquei meio assim. Ele falou assim: calma, tudo no seu devido tempo, minha filha. Você vai voltar devidamente descansada e preparada, com muito amor e tranquilidade. Aí eu fiquei mais, né, falei: ufa, então tá bom. Dá uma descansadinha do lado de lá, né, gente? E aí eu fiquei já animada. E ele falou: meu filho, então você já ficou mais animadinha? Eu falei: fiquei. Vai ser ótimo poder trabalhar na construção dessa nova era. Mas depois de um bom descanso. Vou querer descansar primeiro. Assim como todos nós, gente, todos vocês que estão aí hoje encarnados, todos nós vamos voltar. Mas é claro, nós vamos voltar daqui a um tempo, nós vamos descansar, vamos ver os nossos amores, vamos nos aperfeiçoar, fazer cursos, nos melhorarmos e num momento devido a gente vai retornar ao planeta para ajudar, contribuir no processo de construção desse novo mundo de regeneração, que vai ser, gente, maravilhoso, né? E realmente é muito bom trabalhar para a luz, no engrandecimento da obra divina, é sempre maravilhoso pela paz e pela profunda alegria que nos traz, né? É muito bom. É o que eu sempre falo, gente, se os trevosos, eles suspeitassem de como é bom trabalhar com esses seres da luz, como eles são queridos, como eles são amorosos, como que eles entendem as fraquezas da gente, como que eles nos ajudam. Gente, ninguém mais, eles têm certeza que eles iam desistir de ser trevosos e iriam se voltar para a luz, né? E eu, então, agradeci muito a honrosa presença dele e todos esses esclarecimentos. E aí ele foi se despedindo e foi embora. E no que ele estava indo embora, assim, entrou na minha tela mental e me pareceu
ser um senhor de cabelos e barbas longas, bem lisos, assim, cabelo bem liso, assim, e a barba também bem lisa. E ele estava com uma túnica assim azul clarinho, bem clarinho, e uma túnica assim de golinha alta. E nessa golinha alta tinha um cordãozinho dourado, assim fininho, mas muito bonito, assim, na gola. E ele vinha amarrado assim num lacinho pequeno, assim, sabe? Muito discreto, assim, mas muito elegante, né? Ele muito elegante, muito bonito. Então é isso, gente. Só quis contar porque às vezes não é sempre que eu tenho a clarividência, mas às vezes ela vem e aí quando ela vem eu gosto de contar para vocês as coisas que eu vejo, né? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui desse vídeo. Eu sou a Luíse Castanhedo. Eu espero vocês no próximo vídeo aqui desse canal. Até lá!